Olá, hoje eu falarei sobre o livro Lixo como a sujeira dos outros molda a nossa vida, de Theodor Drampel, um pseudônimo de Anton Daniel. Se você é o que come, então a embalagem do que você come e a forma como você come são partes importantes do que e de quem você é. O autor discute o porquê os britânicos estão jogando lixo na rua. E uma das alegações que ele cita é a seguinte: uma pesquisa recente descobriu que 36% das crianças britânicas nunca comem à mesa com outros membros da família. Por certo, muitos dos jovens que eram meus pacientes na penitenciária jamais, em toda a vida, comeram à mesa com outras pessoas. Bem, daí a continuidade de algumas citações do livro. Mas uma pessoa tem a obrigação de viver e comer saudavelmente, de escolher apenas o que é melhor, isto é, conduza a vida mais longa possível para si, ou de obrigar alguém a fazê-lo. Quando o homem vai parar no hospital, como resultado de suas escolhas, é quase certo que a maior parte dos custos será paga por pessoas completamente estranhas a ele. Logo, deliberadamente, impôs esses custos sobre outros. Ou seja, nós pagamos os impostos para que outros o usam. Pessoas que não comem direito. Porém, um mundo no qual um argumento desse seja usado para interferir em algo tão íntimo e pessoal quanto a dieta seria um mundo infinitamente ditatorial. Ou seja, seria pior impormos a dieta a alguém do que ela escolher o que deseja comer. Mas basta imaginar uma dieta nacional imposta e policiada por o Ministério da Nutrição para sentir um calafrio. Nenhuma doença, ou pelo menos nenhuma doença, causada por má alimentação poderia ser pior do que isso. E daria o mesmo atividade esportiva, segundo o autor, já que fazê-la evita muitas doenças, mas também acarreta lesões. A dieta é a metonímia de um estilo de vida, o qual não é apenas pouco atraente, mas também causa muito mal, na forma de um sofrimento evitável. As pessoas preferem um prazer a curto prazo a um prazer a longo prazo, mesmo sabendo que o de curto prazo terá consequência. Refeição na família. Sobre o homem. Rotina é para chatos e escravos e torna a vida maçante. Liberdade, para ele, não é nada além da habilidade de responder aos próprios caprichos quando e onde eles ocorrerem. Qualquer coisa que iniba a expressão desses caprichos compreende uma tirania. Outra razão pela qual tantos homens nesse tipo de lar não se conformarão a horários regulares para as refeições. A maioria deles é extremamente ciumenta, e a irregularidade no retorno da casa serve a um duplo propósito. O primeiro, da vigilância. O segundo, de mantê-lo sempre à frente da mente da mulher, que é deixado imaginando quando ele aparecerá. Quanto à mulher, em geral, a mulher é muito jovem e não muito madura para a idade. O mais provável é que ela achou que uma criança resolveria os problemas de sua vida. Tédio, falta de propósito e mesmo dificuldades com o namorado que viria a ser o pai da criança. Aqui o autor está a falar de um casal recém-formado. Não é de se admirar, então, que, em vez de educar os hábitos alimentares da criança, a mãe se dobre às suas exigências a fim de ter um pouco de paz a curto prazo. Quando a criança sente fome, portanto, a mãe quer saciá-la o mais rapidamente e com o mínimo de sofrimento possível. A criança, portanto, quer o que mais a atrai,
não necessariamente o melhor. Os pais teriam a obrigação de mudar o gosto da criança para o seu bem. Em vez de treinar a criança, o que inevitavelmente envolve dificuldades, disputas e mesmo conflitos, a mãe ou o pai opta por uma vida mais fácil. Esse é o motivo pelo qual você, com frequência, vê mães ou pais em supermercados perguntando à criança de 3 anos o que querem comer na próxima refeição. Eles estão negociando as dificuldades que virão ao final do dia. O hábito de comer em conjunto com outros membros da família ensina várias coisas importantes. Como a criança não faz suas refeições nos horários que ela própria decide, aprende que seu estado interno, apetite do momento, não é a única coisa a se considerar na questão quanto a comer ou não. Às vezes, comerá quando não tiver fome e às vezes não comerá quando estiver. Acima de tudo, aprenderá que comer não é só uma atividade biológica, mas também social. Em outras palavras, aprenderá uma lição de autocontrole para o bem daqueles com quem vive, um componente essencial. Incidentalmente, para o respeito próprio. Uma criança que não aprende a comer em conjunto com os outros obtém exatamente as lições inversas. O apetite determina tudo. Se sente vontade, ela come, e, se não sente vontade, não come. Paradoxalmente, a bagunça ao redor, em particular aquela que eles mesmos ajudaram a criar, não lhes causa preocupação. Eles culpam a ganância pelo estado do mundo, não a deles próprios ou das pessoas comuns, mas das corporações e do capitalismo em geral. Eles argumentariam, digamos, que a culpa era do aumento das embalagens e sacolas plásticas, causado pela motivação, desconhecida por eles, é claro, nefasta do lucro. Logo, eles precisam pôr a culpa em alguém, pelo lixo no chão. A questão a ser respondida nesse novo clima intelectual não é de onde veio a riqueza, mas a pobreza. Como se a humanidade fosse originariamente feita de ricos que, de algum modo, dissiparam suas fortunas. A culpa por essa pobreza antinatural precisa ser colocada em alguém, e o alvo mais óbvio são os ricos e poderosos de todas as épocas e lugares. A riqueza ilícita de uns poucos sempre foi a pobreza injusta da maioria. Com a apostasia, a Grã-Bretanha se converteu em massa à autoadoração. Assim pensam. Se os homens fazem coisas ruins, é porque algo os perverteu de sua bondade original, e uma vez que os homens, em sua maioria, são parciais em relação a si mesmos e se tornam facilmente cegos para as próprias falhas voluntárias, eles alocam o próprio mal a outro lugar que não em seus corações. Em face de abstrações desse tipo, pouco importa como o indivíduo se comporta. Isso se dá porque as abstrações são muito grandes e a conduta do indivíduo é muito pequena. Nada que eu faça, exceto agitar em conluio com os outros por um mundo perfeito, faz qualquer diferença para o estado das coisas. Dada a vastidão das forças que se voltam contra mim, logo posso fazer o que quiser até aquele momento em que a estrutura do mundo se torne perfeita. Antes desse estado de perfeição, o exercício da virtude não tem sentido, depois será automático. Nesse meio tempo, devo sustentar a opinião e talvez até mesmo protestar de tempos em tempos. Fazer isso é o começo e também o fim da virtude nas nossas circunstâncias correntes. Ser bom, assim eles pensam, o sujeito não precisa agir bem. Ele deve pensar e expressar as opiniões certas e de maneira mais veemente possível. As pessoas que mais preservam a natureza são as que sabem menos de ecologia, de qualquer teoria. Ou seja, as pessoas que mais preservam a natureza nada sabem de teorias ecológicas.
e as que mais sabem são as que mais sujam o planeta. Demonstrar emoção em público, mesmo quando o estímulo para fazê-lo era grande, é um sinal de fraqueza e falta de virilidade. Hoje, ao contrário. Todos admiravam e esperavam a aceitação estoica ou irônica de qualquer infortúnio ou mesmo catástrofe. Espontaneidade, dar espaço à emoção do momento, era condenável como o combatimento de povos inferiores aos britânicos, de povos sem lei. A contenção emocional, um desvio para os britânicos, outrora conhecidos pela emotividade violenta e desgovernada, era comum a todas as classes. Claro que nem todos partilhavam dela. Valores como contenção, eufemismo e modéstia e a preferência pelo implícito foram substituídos pelos seus opostos, como vemos hoje em dia. Porque eles não só vão a esses vales, mas consideram isso o ponto alto de suas existências, pelo qual mal podem esperar. Porque eles se reúnem em grandes rebanhos, dos quais se mostram capazes de um discurso distinguível, a única coisa que nos torna humanos. Eles fazem isso especificamente para ter uma culpa, um pretexto para perder o autocontrole. Perder o controle individualmente ainda seria arriscado, mas perdê-lo em meio a uma multidão de milhares de pessoas confere imunidade e mesmo absolvição moral. O indivíduo, em uma rua à noite, pode ser preso por estar bêbado e causando desordem, mas não 1000 indivíduos. A segurança na quantidade. As leis informais devem ser quebradas com o modo de sinalizar a liberdade de todos. Quando os novos bárbaros veem o lixo espalhado ao redor da lixeira, concluem que se trata de uma marca no chão e assim jogam o próprio lixo o mais próximo possível. Procuram liberdade e, se tiverem que jogar o lixo no lixo, sentir-se-ão limitados. Buscam a liberdade acima de tudo. Se achar privada de seu direito, sente-se lesada. A pessoa investida de direitos oscila, portanto, entre a ingratidão, no melhor dos casos, e o ressentimento, no pior. E se lhes dissermos por que jogaram o lixo no chão, xingam-nos impetuosamente. A distinção entre respeito e temor é apagada. Seu respeito, ser respeitado e provocar medo nos outros. Já que pagam impostos, que a sociedade que cuide de si mesma não terão consideração por ninguém. Assim eles pensam. Destruição de qualquer noção e da importância do passado serve aos fins dessas pessoas que creem que a humanidade, insatisfatória como é, requer ser remodelada por elas, para que tenha uma melhor forma no futuro. O Estado privou a maioria dos cidadãos da responsabilidade de organizar muitos dos aspectos existencialmente importantes da vida no mundo moderno, como os serviços de saúde e educação, com a única condição, dificilmente negociável, de que paguemos os impostos. Quando se arranca a responsabilidade de si, faz-se menos, pois espera o Estado fazer por elas. Chegamos a um ponto em que a responsabilidade foram relegadas às autoridades públicas, e as pessoas que renunciam a muitas de suas responsabilidades ou as têm arrancado de si, eventualmente perdem a vontade de exercitar qualquer responsabilidade. Quando a rua está suja, vão dizer que a prefeitura não limpou. Não vão limpá-la por si só. Poderia a repressão por si só tomar os homens mais virtuosos, ao menos no que diz respeito ao lixo? A proposta convencional é não. Leis por si só não guiarão os homens para a virtude, sem dúvida. Isso é verdade quando falamos da virtude em termos gerais. Não chamamos alguém de virtuoso apenas porque ele teme ser punido se não se comportar de maneira virtuosa. O homem que age apenas por medo provavelmente obedecerá tanto
as leis ruins quanto as boas. Tampouco desejaríamos que a lei estabelecesse nossa conduta até os mínimos detalhes, de tal modo que não seríamos bons se não a obedecêssemos ao pé da letra. Já existem decretos e regulamentações contra a disposição de lixo em quase todo o lugar, mas eles nunca são aplicados. Uma lei não aplicada é uma grande alegria para aqueles que se sentem oprimidos pela lei, pois assim pode se vingar contra a opressão sem incorrer em quaisquer consequências. As pessoas sequer têm energia mental para jogar seu lixo no devido lugar, mas em vez disso deixam-no cair onde quer que estejam ao terminar de comer. O autor relata o caso de uma escola em que os alunos jogavam lixo onde bem entendessem. Depois foi colocada uma matéria sobre estudos do lixo. Eles não são visuais ou cognitivamente deficientes. Eles jogam lixo porque não foram apropriadamente socializados. Tema esse já discutido por Aristóteles e defendia que tivéssemos o hábito, por exemplo, em ser prudente, não em aprender as teorias mais elaborantes da prudência, como defendera Platão. Bem, espero que tenham gostado das citações do livro Lixo, como a sujeira dos outros molda a nossa vida. Obrigado e até mais.